Oi, gente! Bem-vindo à Bioinfo World, os interessados pela ciência e pela bioinformática. Eu me chamo Samantha, sou doutoranda da USP em bioinformática e esse é o. Eu sou o Átila, eu sou graduando de biotecnologia da UFSCar e estou começando agora a estudar bioinformática também. E a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre um dos principais arquivos utilizados para a bioinformática e também para a bioquímica. E espero que vocês gostem. E qualquer coisa, a gente está aqui para tirar dúvidas. Vamos lá. Bem, como vocês viram, né, esse vídeo vai ser sobre os arquivos FASTA, FASTA-Aqui e FASTA-QC. E primeiro eu vou falar sobre os arquivos FASTA. Bem, eles são nada mais do que arquivos que são de armazenamento de informações biológicas. Então, eles vão armazenar sequências de DNA, RNA, aminoácidos, né, para identificação de proteínas. Então, eles armazenam essas informações. De maneira geral, esse tipo de arquivo ele pode ser encontrado em qualquer banco de dados biológicos, assim, como o NCBI, Uniprot e etc. Então, assim, eles são de fácil acesso para você encontrar a sua sequência de referência para o que você quer estudar. Então, quando você olha aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma sequência de DNA e a gente pode ver que ela tem um cabeçalho, né? E que possui esse maior que é uma maneira de identificação que está começando esse arquivo. Aí tem a identificação de sequência, no caso NM, que vai codificar um RNA mensageiro, Homo sapiens, a espécie, a proteína que vai codificar, que no caso aqui é o APP, transcrito 7. Então aqui a gente tem o texto, né, que a gente fala, que é toda a sequência de DNA que vai trazer essa informação do cabeçalho. E aqui a gente tem a mesma ideia, só que dessa vez para a proteína que foi codificada aqui, né? No caso, a proteína de beta-amiloide, na sua isoforma G, que também tem aqui o cabeçalho, o NP da identificação da proteína, o nome da proteína sendo identificada e a espécie. E aqui o texto com os aminoácidos bonitinhos, né? Em cada linha. Bem, dessa forma, a gente tem o nosso arquivo FASTA. Esse arquivo ele pode ser encontrado em algumas extensões, como ponto .fasta ou ponto .fa, que você pode usar ele para esse tipo de identificação, né? Ah, ele normalmente ele não são arquivos muito grandes, eles variam entre tipo alguns kilobytes para gigabytes. Só que eles também podem ser zipados assim, em formato zip, dependendo. De maneira geral, eles são codificados em ASC2, assim, para uma maior utilização de diferentes softwares, né? Então a gente vê que esses arquivos, por armazenar essas informações de DNA, RNA e proteína, eles precisam ser bastante simples e versáteis também. E com isso, eles podem ser utilizados em diferentes softwares e de se intercâmbio de informação. Então, você pode utilizar sem problema uma determinada sequência de referência em um arquivo e em um software e depois utilizar em um software diferente, né? Com isso, a gente tem uma troca de dados muito dinâmica e uma análise facilitada dessas informações para, por exemplo, um alinhamento, que pode ser feito em BLAST, quando a gente faz um alinhamento único, ou cluster ômega, cluster W, se for um alinhamento de mais de uma sequência, né? Alinhamentos múltiplos. E com o arquivo FASTA, a gente consegue fazer anotações genômicas, assim como ele é de fácil manipulação para outros tipos de formato também. Ele é como se fosse um arquivo base, assim, né? E como, por exemplo, a gente consegue ter multifasta, que nada mais é do que várias sequências FASTA em um único arquivo. Só que o que acontece? Quando a gente faz o nosso sequenciamento, né? Para a gente obter o nosso arquivo FASTA e depois fazer, por exemplo, um alinhamento, a gente precisa fazer uma validação
da sequência que a gente sequenciou, né, que a gente fez o sequenciamento, das coisas que a gente identificou. E para isso, esse arquivo FASTA, ele tem que ter esse tipo de informação da qualidade dele. E é aí que entra os arquivos FASTKey, que, como o nome fala, ele fala a qualidade dos arquivos FASTA. Então, aqui a gente também tem um cabeçalho e a sequência. Só que dessa vez o cabeçalho é identificado por um arroba, em vez de um maior que, as informações da sequência. A sequência, nesse caso de nucleotídeo, aí tem um separador, que pode ser um mais ou pode ser um espaço. A gente tem a qualidade, porque como eu falei, agora no FASTKey a gente tem que ter informação da qualidade dessa sequência. Então, cada letra ela vai corresponder à qualidade do aminoácido. Então, nesse caso, né, de nucleotídeo. Então, por exemplo, o F ele corresponde a um valor, né, que vai ser identificado para a nossa base G. E aqui a gente pode ver toda a qualidade da nossa sequência. Com isso, esse tipo de arquivo, ele faz um armazenamento completo, né? A gente tem um armazenamento tanto da sequência quanto da sua qualidade. Normalmente ele é utilizado quando a gente faz sequenciamentos, né, de novas gerações e tal, mais precisos e que surgiram mais recentemente, assim, uns sequenciamentos um pouco mais avançados e de alta precisão, que precisam desse tipo de informação. Então, dessa forma, a gente obtém, né, a qualidade da nossa leitura que a gente pode utilizar no alinhamento. Então, é muito importante esse tipo de informação para a gente fazer um alinhamento não só de, por exemplo, da identidade da sequência, ou para obter, né, a identidade da sequência, ou algo do tipo, mas também a qualidade daquilo que a gente está alinhando, sabe? A gente fazer realmente um processo de análise. Além disso, com os arquivos FASTKey, a gente pode converter para diferentes formatos. Ele também é um arquivo de fácil conversão. A gente pode converter de volta, né, para arquivos fáceis, por exemplo, se for necessário, já que ele já contém essa informação. Como a gente pode converter para formatos Bansan ou VCF. Esses formatos a gente vai explicar melhor em outros livros, mas basicamente, por exemplo, o VCF, a gente vai armazenar informações sobre variantes que a gente está procurando, né? E a gente usa como base os arquivos FASTKey. Bem, de maneira geral, como eu falei, eles geram informações da qualidade. Só que como que essa qualidade surgiu, né? E aqui a gente vê que existe um cálculo para entregar aquele valor com as letras, né? Então, que é um favorite score. Esse cálculo ele é realizado assim, a qualidade ela é igual a menos 10, logo na base 10, da probabilidade de erro daquela base ter sido reconhecida. Então, por exemplo, se uma base tem 1% de erro de ter sido reconhecida, ela vai receber esse símbolo aqui. E acontece essa correspondência, né? Então a gente olha aqui, vou começar do mais antigo, né? Porque a gente tem esses dois formatos, o mais 64, que é mais antigo, e o mais 33, que é mais recente. O mais 64, se você obtinha, por exemplo, 50% se uma base ela tinha 50% de chance de estar errada, você tinha o valor de 3, né? A qualidade de 3, e você somava mais 64. Então você obtinha a conversão, né, para o texto de qualidade de 67. Com isso você tinha a letra C. Então, se você olha de novo aqui, isso daqui está indicando justamente essa conversão correspondente a uma probabilidade. Então, por exemplo, F é uma qualidade de 0,25, se for no mais 64, sabe? E uma probabilidade de 0,25 de erro, na verdade, né? E, enfim, funciona mais ou menos assim essa conversão, né? Essa conversão dessas letras, elas podem, como eu falei, ocorrer de uma forma mais antiga, sim, né? Que utilizava mais 64, como está aqui, ou de Lumina, ou mais recente, mais 33, que utiliza mecanismos de sequenciamento mais recentes e mais avançados. E assim a gente obtém esse formato, essa codificação em ASC2, que é um formato amplamente aceito em diferentes softwares, em diferentes programas, o que facilita muito o intercâmbio dessas informações. A partir disso, a partir dessa sequência que a gente teve de qualidade,
a gente consegue fazer um avaliamento do nosso sequenciamento e também uma filtragem caso necessário. E assim a gente vai adquirindo uma confiabilidade no processo que a gente fez para o arquivo FASTA que a gente possui. E assim a gente consegue ir para mais uma etapa dessa qualidade, que é o controle dessa qualidade. E para fazer o controle dessa qualidade do sequenciamento que a gente fez, né, para ver se precisa de uma filtragem e tal, e analisar a confiabilidade, a gente utiliza os arquivos FASTQ-C. Obrigada, Atila. Então, como vocês viram, esses dois arquivos, FASTA e FASTQ, são muito importantes para o sequenciamento, e é uma forma, um arquivo base que facilita a troca de informações para os pesquisadores e para as pessoas que trabalham com esses dados. A parte principal agora é a gente analisar esses dados. E existe uma forma mais automatizada e mais amigável da gente fazer essa análise, que é utilizando um programa chamado FastQC, que significa Fast Quality Control. É uma ferramenta desenvolvida para oferecer uma análise rápida e abrangente da qualidade de dados do sequenciamento. Esse programa é especialmente útil para quem trabalha com esses arquivos, o FASTQ, o formato padrão para armazenar as sequências de DNA, como vocês viram. A principal função desse programa é gerar relatórios detalhados, tanto gráficos como tabelas, que ajudam os pesquisadores a avaliar a qualidade dessas sequências. Esses relatórios eles fornecem uma visão muito clara sobre diversos aspectos de controle de qualidade, facilitando a identificação de problemas de tomada de decisão. Pode passar. Durante a etapa do controle de qualidade, que é uma etapa que toda a pipeline de sequenciamento requer, a gente utiliza normalmente o FASTQ como uma ferramenta padrão. Essa fase é crucial para verificar a integridade e a qualidade de dados de entrada, garantindo que a gente tenha dados confiáveis. O processo de controle de qualidade frequentemente segue o processo de pré-processamento de dados, que pode incluir várias etapas, como remoção de adaptadores, filtragem de leituras de baixa qualidade e correção de erros. Após essas operações de limpeza, utilizamos o FastQC para confirmar se as etapas de pré-processamento realmente melhoraram a qualidade de dados. E, em outras palavras, o FastQC nos ajuda a assegurar que o pré-processamento foi eficaz para que os dados estejam prontos para a gente seguir na análise. Pode passar. Após garantir a integridade dos dados, é essencial examinar com detalhes o relatório que essa ferramenta fornece. Um dos componentes é o Basic Statistics. Essa seção ela oferece um resumo importante sobre as leituras de sequenciamento, incluindo estatísticas como o comprimento médio das leituras e porcentagem de GC, como você pode ver aí. Essas informações são cruciais para entender a composição geral dos dados de sequenciamento. A porcentagem de GC, por exemplo, ela deve estar dentro de um intervalo esperado para a espécie, porque, desvios significativos podem indicar problemas relacionados à contaminação, por exemplo. Portanto, ao interpretar essas estatísticas, a gente pode identificar rapidamente possíveis problemas ou características distintas dos dados, permitindo ajustes e correção antes da gente prosseguir. Pode passar. Continuando o relatório, a gente vai ver aqui que é o Pair-Based Sequence Control. Pair-Based Sequence Quality, que ele vai fornecer a qualidade de sequências por base. Essa seção fornece uma visão detalhada da qualidade de leitura ao longo de cada posição da sequência. O gráfico apresentado ele mostra a pontuação da qualidade média para cada posição na sequência de DNA. Pontuações de qualidade mais alta indicam uma maior confiabilidade das bases sequenciadas. Portanto, pontuações baixas podem sugerir problemas com qualidade do sequenciamento. Monitorar a qualidade de base é crucial porque pode revelar padrões de degradação, problemas sistemáticos nas leituras.
como uma diminuição da qualidade ao longo das leituras. Isso ajuda a identificar se há algum problema específico em determinada posição da sequência. Como vocês podem ver aí, a gente tem no lado esquerdo um exemplo de um sequenciamento que foi de má qualidade e no lado direito um exemplo de um sequenciamento de boa qualidade. No gráfico à esquerda, a gente pode ver que no final do read, né, dos reads, a pontuação do Phred Score ela está baixa. Então, ela o final do read nesse sequenciamento não foi muito bom, o sequenciamento no final. Já no lado direito, a maioria das bases ao longo de todo o read, eles tiveram uma pontuação acima de 30, que está nessa faixa verde da figura. Isso significa que foi muito bom o sequenciamento em toda o read. Pode passar. A próxima etapa é a gente avaliar a qualidade de leituras do sequenciamento. Isso é feito com a média do Phred Score de todas as bases dentro de uma sequência completa. Esses dados permitem compilar os scores médios em todas as leituras e fazer um histograma. O histograma ele exibe uma distribuição da qualidade média das leituras e nos dados e interpretar os resultados de uma forma mais visual. No eixo X, a gente tem os Phred Score médios das leituras e no eixo Y, a gente tem o número de leituras que possuem um determinado Phred Score médio. Uma distribuição normal, onde a maioria das leituras tem um Phred Score médio alto, por exemplo, 30, será deslocada para a direita, como a gente pode ver na figura da direita. Isso indica que a maioria das sequências é de alta qualidade. Por outro lado, se observarmos um pico no lado esquerdo do histograma, com um Phred Score médio baixo, isso sugere a presença de muitas leituras de baixa qualidade. Esse fenômeno pode indicar uma necessidade de filtrar ou remover leituras para melhorar a precisão das análises subsequentes. Como a gente pode ver um outro picozinho no lado esquerdo. Pode passar. Agora, a gente vai abordar o per-sequence content, que analisa o conteúdo de nucleotídeos por posição, né, ao longo da sequência. No nosso exemplo, o nosso read tem um tamanho de 40, como a gente viu lá no gráfico do Bayes, na tabela do Bayes Statistics. Nessa seção, o relatório lá do FastQC, ele fornece gráficos, né, com a proporção por base, de cada base em cada posição. No eixo X, representa a posição da base ao longo das leituras, e o Y, ele mostra a posição da base específica em cada posição. Para uma sequência de DNA bem comportada, a gente espera uma distribuição relativamente uniforme de bases ao longo da sequência. Como a gente tem 4 bases, né, 100 dividido por 4, 25, ele tem que estar no torno do range de 20 a 30, né? Como a gente pode ver aí no nosso gráfico. Já no gráfico da esquerda tem tá um pouquinho mais espalhado, mas também não tá nem tão ruim assim. Agora, ó, variações pequenas podem ser normais, dependendo até do organismo e do contexto. Agora, no caso, quando tem um viés de contaminação, a gente pode observar uma variação não esperada, um viés significativo em uma determinada posição. Isso pode indicar problemas como viés na biblioteca de sequenciamento ou contaminação. Por exemplo, o excesso de uma base em uma posição específica pode sugerir problemas no processo de preparação da amostra ou na química do sequenciamento. A análise desse conteúdo de nucleotídeo por base é essencial para detectar possíveis vieses. Pode passar. Agora a gente vai explorar um pouco na porcentagem de GC. Como é que ela é calculada, né? Para cada leitura de sequenciamento é calculada a porcentagem de bases GC em relação ao total de bases, que inclui G, C, A e T. A fórmula, então vocês já viram, é você somar GC
dividir pelo total e multiplica por 100, para a gente ter a porcentagem. Após a calcular a porcentagem de GC para cada leitura, a gente compila esses valores no histograma. No eixo X, ele vai representar a porcentagem de GC em cada leitura. Isso, ó, em cada leitura, ele vai ter uma porcentagem de GC, que vai estar no eixo X. E o eixo Y mostra o número de leituras que teve aquela determinada porcentagem de GC. Então, vamos lá. X, porcentagem de GC em cada leitura. E o Y é o número de leituras com essa determinada porcentagem de GC. O esperado é uma distribuição normal, né? Se a maioria das leituras tiver uma porcentagem de GC próxima ao esperado para o organismo ou região genômica de interesse, o histograma apresentará uma distribuição normal, centrada em torno do valor médio. Isso indica uma distribuição uniforme do conteúdo de GC nas leituras, que é geralmente o desejável. Agora, se tiver um comportamento bimodal ou multimodal, que é a presença de picos, isso pode sugerir a presença de subpopulações distintas de leituras com diferentes conteúdos de GC. Esse fenômeno pode ocorrer devido a várias razões, como a presença de contaminantes, regiões genômicas específicas com diferentes características de GC, problemas durante o processo de sequenciamento. Essas análises ajudam a identificar características ou problemas potenciais nas amostras, né? Pode passar. Agora a gente vai ver a base per base N contain. O N contain é quando você não consegue determinar qual é a base, né? Você tem, quando não é nem A, nem T, nem C, nem G. Calcula-se a porcentagem de N em cada posição ao longo das leituras do sequenciamento. O gráfico ele vai mostrar a porcentagem de base N para cada posição nas leituras. E a gente vai ter no gráfico um eixo X, que vai representar a posição na sequência, e o eixo Y, que vai mostrar a porcentagem N naquela posição. Em outras palavras, né? Naquela posição, quantos reads teve a identificação como N, certo? Idealmente, a porcentagem de base N deve ser baixa e constante ao longo das posições da sequência. Se tiver a maioria das bases... Não, se a maioria das bases mostra uma baixa porcentagem de N, isso indica que o sequenciamento foi bem sucedido e que as bases foram bem identificadas. Já se ocorrer um aumento, como a gente pode ver no gráfico aí da esquerda, um pico nas regiões 26, 20 e 30, nesse range do read, isso pode indicar problemas de sequenciamento ou a presença de regiões difíceis de ler. Tais áreas podem necessitar uma investigação adicional ou ajuste na metodologia do sequenciamento. Agora a gente vai ver a distribuição do comprimento da sequência. Como é que ele é calculado? Determina-se o comprimento total da leitura e depois a gente faz a distribuição dos comprimentos das sequências. O gráfico mostra a distribuição do comprimento das leituras assim, ó, tem o eixo X, que vai representar o comprimento, e o Y mostra o número de leituras com cada comprimento específico. O que a gente espera, né? Para um sequenciamento de alta qualidade, a distribuição do comprimento da leitura deve ser bem uniforme e concentrada em torno de um comprimento esperado. No nosso caso, 40, como a gente pode ver. Uma distribuição normal sugere que o processo de sequenciamento gerou leituras de comprimento consistente e esperado. Agora, picos ou caudas, se o gráfico mostrar picos ou caudas significativos, isso pode indicar problemas de fragmentação inadequada da amostra ou erros no processo. Ajustes podem ser necessários para corrigir esses problemas e garantir essa qualidade.
Agora a gente vai ver esse adapter contain, que examina a presença de sequências de adaptadores nos dados do sequenciamento. Adaptadores são sequências, para quem não sabe, por favor, veja um vídeo anterior sobre sequenciamento Illumina. São sequenciamentos adicionais ligados às extremidades das leituras de DNA durante a preparação da biblioteca de sequenciamento. Esses adaptadores são essenciais para o processo de sequenciamento, mas não devem aparecer nas leituras finais, pois vai interferir nas análises. A detecção dessas sequências verifica a presença de sequências de adaptadores em diferentes posições ao longo das leituras e calcula a porcentagem de cada leitura que contém essas sequências indesejadas. O gráfico mostra no eixo X a posição base da sequência, e o Y mostra a porcentagem de bases para cada posição que corresponde à sequência dos adaptadores. Se a porcentagem do conteúdo dos adaptadores for baixa e distribuída uniformemente, isso indica que a maioria das leituras está livre de sequências de adaptadores, o que é o ideal. Isso sugere que o processo de preparação da biblioteca foi realizado corretamente e os adaptadores foram removidos corretamente. Agora, se houver uma porcentagem significativa do conteúdo de adaptadores, como a gente pode ver aqui, tem um pouquinho no lado esquerdo, mas a gente dá para ver um pouquinho. Isso pode indicar que os adaptadores não foram removidos adequadamente durante o pré-processamento. A presença excessiva desses adaptadores pode interferir. Por isso, deve-se ajustar esse processo e fazer uma etapa adicional de remoção. Pode passar. Agora, como é que a gente pode usar esse programa? A gente tem uma interface gráfica ou uma linha de comando. Por exemplo, na interface gráfica, como vocês podem ver, a gente consegue abrir o FastQC, iniciar, né, o programa no computador, oferecendo uma maneira um pouco mais intuitiva de interagir com a ferramenta. A gente carrega o arquivo FastQ na interface gráfica e você pode encontrar a opção de carregar os arquivos, né, bem mais fácil. E aí a gente pode apertar o Start para iniciar o processo de análise. Ele vai começar a gerar, né, os relatórios e a gente vai conseguir ver eles facilmente no programa. Pode passar. Já na linha de comando, a gente tem que abrir o terminal, pode ser Linux, pode ser Mac, ou Approach Command no Windows. A gente vai ter que ver onde está o nosso programa, vai ter que ir até o diretório onde ele está instalado e a gente executa ele. A gente pode executar o programa com esse exemplo de código aí que eu coloquei. Pode entrar no diretório do programa. A gente bota o nome do programa e os nomes dos arquivos que a gente quer fazer as análises. Os relatórios, eles são gerados dentro do diretório do FastQC com do tipo zip e HTML. Você tem que pegar esse arquivo HTML para abrir num navegador, por exemplo, para você ver os relatórios, como você veria na interface gráfica. Você tem que abrir no navegador, nesse caso aí. Agora, resumindo, né? O FastQC é uma ferramenta para análise de qualidade de controle de dados de sequenciamento. Ele fornece uma avaliação rápida, detalhada dessas sequências, ajudando, né, a garantir que esses dados coletados sejam confiáveis. Os principais benefícios são uma avaliação rápida e detalhada. Ele gera esses relatórios, como a gente estudou agora, que tem uma visão geral e muito amigável para a gente entender, que é clara e imediata, e nos direciona para resolver os problemas casuais. Então, vocês já sabem de qual é o problema aparentemente que está ocorrendo no seu sequenciamento e os direciona para tentar melhorar. Permite também uma correção precoce dos erros, né? Isso tudo foi para dizer isso.
e a melhoria da qualidade geral dos dados. É uma ferramenta fundamental. E nessa análise de sequenciamento oferece insights cruciais para assegurar a precisão e confiabilidade desses dados genômicos. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para a gente. Gostaria de agradecer todos que ficaram até o final do vídeo. Por favor, deem um like. E muito obrigada. Átila? É isso, qualquer dúvida pode mandar, porque é meio complicado também essa parte, principalmente esse final de faz que sim, então qualquer dúvida a gente está aqui.